leitura de harmonização do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A lição de hoje é a lição número 10, mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, Grécia, árabes, asiáticos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram, entretanto, os céticos, no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro, então, se destaca e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, desse momento em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados e falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabeleceu-se, então, a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, distribuída dos apóstolos ao círculo de todas as pessoas, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo renovado. Que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos nos preparando para a nossa reunião de noite. Vamos serenando os nossos corações, a nossa mente. Nós vamos elevando o pensamento ao nosso Pai Nosso, agradecendo pela bondade infinita de aqui estarmos mais uma vez. E que o nosso Mestre amado Jesus possa estar nos envolvendo nas suas sublimes energias amorosas, de paz, de amor. E nós te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos. Agradecemos pela tua luz que envolve todo esse ambiente e que nos traz a oportunidade de aqui estarmos através do teu evangelho de amor, buscarmos as tuas lições tão necessárias para o nosso progresso espiritual. Que possamos, Senhor, absorver a tua mensagem de hoje, que ela possa ficar gravada em nosso íntimo, em nosso coração, para que nós possamos a cada instante estarmos vivenciando as tuas lições. Que possamos contar, Mestre, com o teu amparo, com o teu direcionamento nesta noite. Também te rogamos, Senhor, e a essa equipe espiritual, que já possa estar envolvida no nosso irmão em vibrações de paz, de tranquilidade, que ela já esteja sendo inspirada para nos trazer a tua mensagem. E assim, Jesus, nós pedimos a tua permissão, onde vamos iniciando o Evangelho da noite.
Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Marilena. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudo, de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre e que a nossa gratidão, né, nossa gratidão aos benfeitores da casa, aos nossos anjos amigos que nos recebem, que nos envolvem a cada semana, a cada novo dia, nesta casa de luz, nos ajudando aí nesse projeto de expansão consciencial, a que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos propusemos a trabalhar. Hoje a passagem evangélica nos leva às bem-aventuranças. As bem-aventuranças são os consolos, a esperança, a orientação dos caminhos, das atitudes, das vitórias que teremos, se seguirmos os paradigmas deixados pelo Mestre de luz. Porém, nós precisamos seguir, né? E o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo explicita a passagem evangélica deixada pelo Mestre, transcrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo de 5 a 22, onde o Mestre nos recomenda a sermos brancos e pacíficos. E aí a gente deve pensar, queremos ser bem-aventurados, felizes. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Acho que não existe ninguém nesse mundo que não queira ser feliz, né? O Mestre nos diz que precisaremos ser brandos, calmos, mansos. Precisaremos ser pacíficos, expandidores da paz, disseminadores da paz. Precisaremos ser propagadores da paz. A reflexão que trago para todos nós nessa noite é que nós reflitamos, que nós pensamos. Estamos sendo propagadores dessa paz? Já sentimos essas energias de paz em nós? Estamos buscando verdadeiramente sermos brandos, sermos pacíficos? É fácil? Existem caminhos aí que nos ajudam a encontrar e a transformar esse nosso ser? Será que a gente já sente que o Cristo vive em nós? Que somos só amor, como diz a canção, só amor? Essa é a nossa proposta para hoje, que a gente, ouvindo, né, as passagens do Mestre, as orientações que nos foram dadas, que a gente tente priorizar essa paz em nós. Então, vamos ouvir aí o que o Mestre nos orientou, que está no capítulo 5 de Mateus. Voltar o Aqui. Não entendi muito bom, em São Mateus, capítulo 5, versículo 5 e 22, nos orienta o seguinte: bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Olha a promessa. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Brancos e pacíficos. No entanto, ele nos traz a advertência. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis.
E quem quer que mate merecerá condenação com juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus 5, 21 a 22. Então, nós vimos aí que Jesus não alivia. Ele condena qualquer injúria, qualquer violência, até mesmo o xingamento. Raca, o Evangelho nos orienta que entre os hebreus era uma expressão que significava homem que não vale nada. Será que a gente já se viu em algum momento da nossa caminhada olhando para alguém, né, para um irmão, e exprimindo esse falar, esse xingamento? Será que a gente já se viu em algum momento da nossa caminhada chamando um irmão de louco? É o mestre que nos deixou lá, né? É claro que a gente sabe que o sentimento é que vai gerar força, a intenção daquilo que a gente está falando. Porém, a gente para e pensa, por que será que o mestre, né, nos diz que a gente pode sofrer tanto, né, que a gente pode vir a sofrer dores atrozes, que a gente pode vir a ser condenado pelo fogo do inferno, e nós sabemos hoje que esse fogo, né, queimando ali, é o fogo da nossa consciência, é a falta de paz, é a perturbação constante. Então, seria esse fogo. O que será que Jesus chama a nossa atenção tão severamente para as palavras? E aí, nós temos em Kardec um esclarecimento. Ele nos diz que toda palavra ofensiva que exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve presidir as relações humanas vai gerar esse conflito. Nós sabemos que estamos imersos, estamos interligados pelo fluido cósmico universal. Todo o universo está ligado por esse fluido. Todos nós estamos interligados. Então, qualquer palavra mal colocada gerará ondas contrárias a esse amor, a essa concórdia, a essa união, a essa caridade para com o próximo, que é o segundo mandamento aí deixado, resumido, né, pelo mestre, para facilitar a nossa vida. Amar a Deus e ao próximo. E quando nós proferimos uma palavra ofensiva e nós impregnamos essa palavra, esse pensamento de sentimentos, isso vai destoar nessa lei que nos conecta. Parece bobagem, mas foi o mestre que nos destoa, né, da lei do amor que deve nos unir. E aí a gente vê que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, ela torna-se uma lei. E essa lei é uma lei do universo. O que a gente faz quando tem uma lei? A lei a gente aprende, a gente entende, a gente respeita e a gente cumpre, né? Segue. Essa lei é uma lei universal. É uma lei que rege o nosso espírito, que rege o nosso ser maior, a nossa verdadeira vida.
Então, será que a gente já se tentou para ela? Será que a gente está verdadeiramente tentando fazer essas energias, né, de mansuetude e paz, de brandura, fazerem parte do nosso ser? Se nós queremos alcançar os bens celestes, o Mestre nos fala que nós necessitamos trabalhar nossos sentimentos, as nossas relações com o mundo, com o próximo. Devemos não só mudarmos nossas palavras para com o outro, mas também e principalmente os nossos sentimentos, nossa vibração interna. Pois cada um de nós aqui, cada um de nós é responsável por essa harmonia universal. É responsável pela harmonia universal, cada um de nós. Então, cada um de nós tem que levar muito, muito a sério essa mudança interior, essa conquista, essa transformação de paz pessoal. Se nós ainda nos informamos, se nós ainda nos revoltamos, o Evangelho nos orienta, que é porque a humildade não se fez presente em nós ainda. E, segundo Kardec, a humildade para com Deus e a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Sem a humildade, estaremos impossibilitados de desenvolver a brandura, a mansuetude. E se somos cristãos, né, se seguimos o Cristo que nos orienta, que nos move, a gente precisa trabalhar essa humildade em nós. Como é que a gente vai ser humilde, dizer que somos humildes perante Deus, se ainda julgamos, se ainda ofendemos, se ainda condenamos, se somos maledicentes, se torcemos o contrário? Nós queremos alcançar os bens celestes para sermos bem-aventurados. Então, nós precisamos desenvolver essa humildade, porque sem ela não há mansuetude, sem ela não há a brandura, sem ela não há as virtudes necessárias aí para que a gente conquiste, né, esses bens celestiais. Esse processo de transformação é grandioso. E ele exige renúncia, ele exige autoanálise, ele exige reflexão diária, ele exige que nós trabalhemos intimamente. E é muito trabalho. É muito trabalho. É um trabalho assim que a gente tem que realmente, a cada vez que a gente vem aqui, que a gente ouve os ensinamentos, que a gente leve para a nossa vida e que a gente leve a sério aquelas situações que estão sendo colocadas ali e que a gente trabalhe isso, que a gente coloque como propósito de vida em nossa vida, em nosso ser, e que essa transformação, essa disseminação, essa propagação de paz, ela virá através de nós, de cada um de nós. Jesus nos garante que seremos bem-aventurados se formos brandos e pacíficos, que dia virá em que possuiremos a terra, que ainda, neste momento, está nas mãos dos que fazem uso da violência e prejuízo dos que esperam paz. Basta a gente olhar hoje, né? Ainda existe a guerra sendo, entre nações, sendo disseminada, sendo espalhada. Ainda existem as guerras de todos os tipos, por todos os tipos de violência.
em toda parte do mundo, não só aqui, em todo mundo existe. Para que a violência, né, acabe, ele nos garante, o mestre, que haverá justiça. A justiça será feita. Que tudo é um processo. E para que os violentos se depurem, todos, cada um de nós precisará depurar, limpar de qualquer vestígio violento que ainda exista em nosso ser. A história da humanidade nos mostra o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já melhoramos. Mas nós ainda estamos em depuração. Ainda existem em nós esquistos de vaidade, de orgulho, de ambição, que geram a violência nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, nas ações. Voltando ao problema da violência no mundo, reflitamos. Como está a nossa vibração de paz? Quais são as vibrações que nós emitimos para esses irmãos que estão equivocados, quebrando essa harmonia universal de paz? Quais são as nossas vibrações? O que nós estamos emitindo para eles? Principalmente para os governantes. Quais são as nossas vibrações? Mais ainda, processo é bom. Quem os colocou? Quem os nomeou? Quem deu o poder a eles? Da mesma forma, infelizmente, né? Da mesma forma a gente pode analisar, a gente pode ver hoje que Barrabás foi escolhido a Jesus, que era o mestre de amor, de paz, de virtude. Ainda existe ambição, ódio, orgulho, equívocos em nossas escolhas. A grande maioria está escolhendo ainda a violência. A grande maioria ainda vive a violência, muitas vezes sem ter consciência disso. E aí, o mundo regenerado precisa de paz. Não aceita, né, as vibrações contrárias ao amor. Então, nós vamos, o Evangelho nos orienta. E quando a humanidade se submeter, olha, a humanidade, a lei de amor e de caridade, o egoísmo deixará de existir. E o fraco e pacífico já não serão mais explorados, nem esmagados pelos fortes e violentos. Então, nós estaremos vibrando em regeneração. Mas é a humanidade. Não é um grupo, não é um ser, não é um comandante, é a humanidade. É o todo que tem que fazer essa diferença. No livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Irmão, nos esclarece ainda que para sermos bem-aventurados, para nos avizinharmos desse tesouro imenso, precisaremos ser grandes e pacíficos. Precisaremos vencermos a nós mesmos quando visitados pela dor. Ao invés de lamentação, desespero, necessitaríamos da renúncia. A não exigência sem lógicas ao trabalho público e o não às aventuras indignas. Às vezes, somos grandes necessitados no mundo, mas ainda não benditos os céus. Por quê? Porque os nossos sentimentos ainda são impuros, são feios, são repugnantes. Então, mesmo que a gente seja, né, muitas vezes no mundo necessitado, no céu a gente não está sendo bendito, porque os nossos sentimentos, as nossas vibrações ainda precisam
ser depuradas. E quanto a isso, nós não temos como fugir, não temos como esconder. As vibrações íntimas de cada um de nós estão interligadas ao universo, de forma que somente quando nos limparmos é que seremos bem-aventurados. Independente da nossa condição física, independente da nossa condição material. Por isso, a necessidade do trabalho individual constante, essa busca interior, essa busca pela renovação, essa busca pela implantação daquilo que nós precisamos trabalhar em nós. E hoje, mansuetude e brandura, paciência. O quanto estamos trabalhando por isso em nosso dia a dia? Consciente, com um exercício. Eu sei, é um ensinamento do mestre. Eu estou nesse plano como um aprendiz, como um estudante, colocando em prova tudo aquilo que eu já aprendi quando estava do outro lado e vim aqui exercitar. O quanto eu estou realmente fazendo essa atividade em meu espírito e fazendo com que essas energias fiquem impregnadas nela verdadeiramente, nele, no meu espírito, para que qualquer resquício de violência, qualquer resquício de desamor ao próximo possa estar sendo retirado. Em 1861, o espírito Lázaro nos disse sobre a afabilidade e doçura que o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. 1861. Será que isso nos cabe ainda hoje? Será que isso nos faz pensar que realmente será que o mundo ainda está cheio de pessoas mal intencionadas, falsas, mentirosas, que no seu interior só tem nos lábios o sorriso, a doçura, mas que no fundo é a volúpia, a maldade, a dissimulação, a hipocrisia que impera? Bom, novamente, não basta a aparência, não basta o olhar magnânimo em momentos que estejamos sendo vistos. Não basta resignação, paciência, brandura, doçura. Apenas com aqueles que nos são queridos, que nos são amados, a gente tem um sentimento profundo. Não basta parecermos bons. Temos que ser, temos que possuir essa qualidade, temos que exercitar a nossa benevolência, a nossa mansuetude. Paz com aqueles que nos desafiam no dia a dia, com aqueles que insistem em fazer o contrário do que pensamos, com aqueles que nos convidam a cada dia, a cada instante, a sermos espíritos melhores, porque esta é a nossa prova. Aquele que está ali nos testando, aquele que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa desenvolver no nosso espírito aquilo que nos falta. Essa atitude mental, ela deve ser constante, trabalhada, exercitada conscientemente, mentalmente. E, ao mesmo tempo que nós já temos essa percepção, nós vamos trabalhar isso em nós, no nosso ser, vamos achar um caminho de trabalhar isso, a gente também vai se limpando dos sentimentos ruins que vão aparecendo quando nós começamos esse exercício, que é só começar. Você vai ver turbilhão de sentimentos ruins, contrários, que vão se apresentar ali para que você também consiga trabalhar e se limpar. Ele é consciente. E esse exercício consciente é que nos fará vencermos as aparências e sermos
verdadeiramente, genuinamente bons. Trabalhemos, então, em nossos lares com os nossos entes queridos. Não deixemos que o orgulho fale mais alto em nós, fazendo com que os que amamos sejam maltratados. Não sejamos tão autoritários, né? Aqui mando, aqui sou obedecido, aqui, né? Nem que seja pelo medo, alguém me respeite. Não. Sejamos amados, façamos o bem, pratiquemos a benevolência pura, genuína, sem interesses. Os Espíritos nos instruem que a benevolência para com os semelhantes, e que é fruto do amor ao próximo, é o que vai produzir em nós a afabilidade e postura. Então, benevolência para com o semelhante é que vai fazer com que nós sejamos dóceis, brandos. E quando conseguirmos desenvolver em nós esse amor para com o semelhante, então estaremos vibrando em sintonia benevolente, e a pacificação, a mansuetude, a gentileza, a simpatia, a empatia, a abnegação farão parte de nossas atitudes, de nossas escolhas, de nosso exercício consciente, até que nós sejamos plenamente. Nós não somos, eu pelo menos não sou, sem exercitar. Se não exercitar, a gente também. Que bom se todos vocês já forem. A paciência. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha no que se penitenciar. Nada tinha a corrigir. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra ela resume tudo. Lição 62, um espírito amigo lá em Ave. Novamente, eles nos convidam a repensar a questão das dores. Eles pedem que encaremos as dores como uma bênção e que bendigamos a Deus toda a oportunidade de crescimento. É, pois, nos momentos de crise, quando a dor pungente nos alcança, que nós estamos sendo provados em nossa paciência. O quanto de caridade conseguimos praticar, especialmente quando necessitamos praticar o perdão para com aqueles que Deus colocou em nosso caminhar para ser instrumento do nosso sofrer e colocar em prova a nossa paciência. Então, o quanto nós estamos exercitando isso no nosso dia a dia, com aquele ser, né, que está nos testando diariamente. Pedem que nos lembremos sempre de que o mestre, nada devia, sofreu mais do que todos. Então, que quando o desânimo, né, chegar, que nós lembremos dele, que nós tenhamos coragem, que nós sigamos o seu exemplo, que nós o tenhamos como modelo de fortaleza e que nos vençamos, que nunca duvidemos de que ele está conosco, de que ele segura as nossas mãos, de que ele nos carrega nos braços, se preciso for. E sigamos em frente, crendo nele e acreditando em suas promessas, né, em seus ensinamentos. Quanto à obediência e resignação, a obediência, eles nos dizem que é o consentimento da razão. Então, aprendemos, entendemos e obedecemos. A resignação, o consentimento do coração, é de forma mais íntima, é algo mais pessoal.
Ambas são forças ativas para o espírito. São companheiras da doçura. Resiliência, resignação e obediência. Obediência e resignação vão nos fazer sermos brandos, sermos dóceis. Mas, muitas vezes, elas são confundidas com a negação da vontade. Por quê? Porque elas vão confrontar o orgulho, a covardia, o medo, a fraqueza. São sentimentos ruins que serão confrontados pela obediência, pela resignação. E a pessoa que possui esses sentimentos fortes em si, ela não vai conseguir obedecer nem se resignar. Jesus veio no momento exato em que a humanidade necessitava desse ensinamento, desse exemplo, do triunfo da vitória, da obediência e do sacrifício através da renúncia carnal. A obediência soberana à vontade do Pai e a renúncia à vida material. O Evangelho nos alerta que a virtude de nossa geração é a intelectualidade. Porém, o nosso vício é a indiferença moral. Pedem que obedeçamos à lei do progresso, que aproveitemos cada instante do nosso tempo para aprendermos, para nos capacitarmos, que não nos afundemos na preguiça, que cuidemos do orgulho em nós, porque toda resistência orgulhosa, ela terá que ser vencida cedo ou tarde. O mundo regenerado não comportará tal ferida. Bem-aventurados nós seremos, como formos brandos, sendo dóceis aos ensinamentos. Bem-aventurados seremos verdadeiramente, quando verdadeiramente entendermos a resignação, que é o consentimento do coração. E esse consentimento do coração, ele é de forma íntima. É a evolução de cada ser. Porque quando o coração consente, aceita, é porque ele entendeu que nós somos viajantes do tempo sob comando do Criador de todas as coisas. Então, mesmo que o mundo, mesmo que as pessoas, mesmo que o tempo em que nós estejamos não entendam o porquê que aquele coração age daquela maneira, por que aquele coração aceita tais coisas, mas aquele coração ele já sabe da grandeza daquele momento, da grandeza daquela situação que precisa ser vencida para todos que estão envolvidos. Portanto, desenvolvamos o raciocínio para que possamos obedecer sem sermos constrangidos pela cegueira ou submissão. Entendamos o Mestre e permitamos que as blandícias do seu amor possam nos penetrar, para que, entendendo os seus ensinamentos, possamos ser obedientes e resignados diante da dor que nos transformará, que nos fará vibrar no amor, nos libertando totalmente de tudo o que nos pesa. Demos graças em tudo, nas alegrias, obviamente, nos momentos felizes, obviamente, mas quando a dor chega perto, quando a dor nos aperta, quando a dor nos abraça, entendamos por que sofremos. E não entremos em cólera. O orgulho, por que nos encolerizamos? O orgulho vos faz julgar-vos mais do que sois.
e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo, menor comparação vos irrita e aborrece. O que sucede, então? A ler um ponto de interrogação, não consegui achar, mas é uma pergunta. Aí ele nos fala que nós nos entregamos à cólera, à raiva. Então, ele nos adverte o tempo todo que nós devemos corrigir o orgulho, que é essa chaga que nós carregamos em nosso ser e que, infelizmente, nos fazem contaminar toda a nossa constituição física, espiritual, mental, com esse sentimento ruim, a cólera, o ódio, a raiva. É o orgulho que faz com que a gente dê acesso a essa forma. Tudo porque nos julgamos melhores do que nossos semelhantes, mais merecedores de vantagens, de atenções, de cuidados. Esse pensamento faz com que egoisticamente pensemos só em nós. E quando assim nos colocamos, qualquer pensamento contrário nos fere, nos faz ficarmos empoderados. Quando nos entregamos à cólera, a esse sentimento, tudo se desestabiliza, tudo se complica. Nos tornamos feios, grosseiros, destoados da lei do amor, que rege o universo, e que somos responsáveis, corresponsáveis pela manutenção. O fruto cósmico universal nos interliga, então, irmãos. Trabalhamos em nós sempre, escolhendo com o consentimento do coração, com a resignação. Não escolhamos para satisfazer o nosso ego. Não tenhamos medo de sofrer. Sofremos porque nos apegamos. Escolhamos o amor. Entreguemos-nos a ele. Nos fusionemos. Esqueçamos, se preciso for, por amor, pelo bem maior, pela causa do Cristo. Anulemos-nos como pessoa para nos vencermos e brilharmos, já que somos constituídos de restos de estrelas, como aprendemos aí, né, há pouco tempo. Então, acreditemos e brilharemos. Acreditemos e brilharemos. Basta vibrarmos nessa sintonia. Basta deixarmos que essas poeirinhas de estrelas de qual somos constituídos se acendam em nós. Deus conhece cada silêncio, cada luta escondida e cuida de tudo com amor. A nossa força vem de Deus e ela nunca falha. Então, que nós escolhamos trabalhar em nós a brandura, a mansuetude, para sermos disseminadores da paz e realmente sermos pacíficos, pois assim seremos chamados filhos de Deus e possuiremos a terra. Olha que maravilha, verdadeiramente, transformando-a em um mundo melhor. Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui nesse exercício junto comigo, me ajudando nesse processo de transformação. Muita paz, muita brandura para cada coração. Gratidão.
Após esse convite, nos convocando a sermos brandos, vamos exercê-la em forma de vibrações de amor e paz. Juntos, vibremos em tranquila serenidade e confiante no Divino Mestre. Abramos nossos corações vibrações de amor, paz, reconforto. Todos aqueles que sofrem, tanto encarnados como desencarnados. Vibremos pela paz do mundo, pelos enfermos, encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral, nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pelas suas famílias, pelas crianças, jovens e idosos que sofrem, pelos nossos parentes, amigos, aqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Nosso nome das pessoas anotadas no início da reunião. Vibremos pelos trabalhadores do bem, por nossos lares, por nós mesmos, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho como norma de conduta para toda a humanidade. Por essa casa que nos acolhe, seus benfeitores espirituais. Assim seja. E continuando nesse ambiente de paz, de amor, de harmonia, agradecemos nossa irmã Marilene pela palestra da noite, pelo convite à reflexão, de olharmos para nós mesmos, não em tom de comparação ou de julgamento com outros, mas olhando para dentro de nós, porque a nós pertence a reforma íntima. Agradecido, Senhor, pela palestra, pelo convite à reflexão, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos entre amigos e irmãos, que estamos na mesma caminhada, na busca do equilíbrio, na busca do bem-estar, da felicidade, da bem-aventurança de nossa vida. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir essas palavras, sermos convidados à reflexão, à reforma íntima, à correção, sabedores de que a espiritualidade amiga está sempre à nossa volta, à nossa frente, de mãos dadas para cada um de nós, quando quisermos pegar nas suas mãos. Obrigado, a Deus, pela oportunidade que nos dá de sermos trabalhadores na sua seara, junto com irmãos, junto com amigos, com qual compartilhamos as nossas dificuldades, às vezes, as nossas angústias, mas com certeza compartilhamos também muitas alegrias, muitos trabalhos, muitas vitórias. E isso nos faz nos sentir melhores a cada dia. Nos faz nos sentir que estamos no caminho certo, trabalhando, sendo trabalhadores na seara do Mestre Jesus, seguidores dessa doutrina maravilhosa que nos traz a luz, que nos traz a razão, para colocarmos na frente e unindo aos nossos melhores sentimentos no coração, seguimos o exemplo do Mestre Jesus, de fazermos tudo com o uso da razão, mas também com o nosso coração à frente e empregando à frente de tudo o amor. Mais uma vez, Senhor, agradecidos, pedimos que nos acompanhe, que nos proteja, de volta aos nossos lares, que possamos levar e emanar essas boas vibrações nos ambientes onde estivermos, e assim sermos os propagadores da luz do Mestre Divino por todos os locais. Agradecidos, pedimos a permissão para encerrar esse momento e convidamos a todos para o passe. Obrigado e que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.